O tema da nossa aula de hoje é a missão de Paulo aos gentios. E o texto base que nós vamos estudar está lá em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 7 até o 13, tá bom? Só que se você pegar e abrir na sua Bíblia, Efésios 3, 7, você vai ver que ele começa com a expressão do qual fui constituído ministro. Então, para a gente poder colocar o nosso texto base de hoje dentro do contexto, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, né, de Efésios 3, tá bom? Então vamos lá, acompanhem comigo. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do Espírito de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual é essa revelação? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós estudamos esse texto com o pastor Ion, domingo passado, certo? Vocês vão se lembrar, claro que vocês se lembram, que ele explicou sobre esse mistério, né? Explicando que no Antigo Testamento, vocês se lembram que ele fez assim, Israel, 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 Israel. Eu me lembrei daqueles discos antigos de vinil que ficava lá assim, engasgado, né? Agarrando, isso aí. E ele começou a explicar, né? Aí um raio quase que sai da mão do Ion assim, né? Que ele vai explicar o mistério. O mistério qual que é o mistério? Os gentios são o quê? São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Em outras palavras, a igreja, corpo de Cristo, né? Aí o pastor Ion explicou a diferença entre judeu, né, entre gentil, ou as nações, e a igreja. Lembrem-se que nós temos sempre ter em mente, quando estudamos a palavra de Deus, que existem esses três grupos bíblicos, para não fazer aquela salada, né? Ele até mostrou uma foto de um quarto todo bagunçado, vocês lembram disso? E depois um quarto bem arrumadinho, bonito. E também ele explicou a diferença entre, eu acho que eu pulou um aqui, entre Pedro e pedra, nós vimos também, a diferença e aí ele colocou assim, que o início da igreja foi 100% judaica, e Paulo, que foi chamado, é um judeu que foi chamado para as nações. Essa recapitulação rapidinha, né, de domingo passado, acho que deu para vocês lembrarem, para a gente poder contextualizar e continuarmos o estudo do capítulo 3 de Efésios. Então, vamos lá. Vamos para o nosso texto de hoje, então. Que o mistério que foi revelado somente para os santos apóstolos e profetas, todo mundo já decorou, são os co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Alguma dúvida? Muito bem. Então, voltemos para o nosso texto lá de hoje. Versículo 7. Lembrem-se que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro,
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos lá. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Esse é o texto que nós vamos estudar esta manhã. Então, vamos voltando lá para o versículo 7. Diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos dizendo que foi constituído ministro desse corpo. Esse corpo que nós chamamos de igreja. E isso foi feito segundo a força operante do poder de quem? De Deus. Muito bem. Então, nós já estudamos aqui, né, o chamado do apóstolo Paulo. Lembram-se que ele estava indo para Damasco, ele tinha ordens para prender os cristãos, acabar com esse movimento que estava colocando em risco tudo aquilo que eles sabiam e eles aprendiam em termos de lei, e aquilo que eles acreditavam que era verdade. Mas o Senhor Jesus, ele tinha um plano especial para a vida daquele homem. Lembram-se que lá em Atos, né, ele está indo para Damasco e o Ion diz que a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Eu acredito que ele caiu literalmente do cavalo, porque a Bíblia diz que ele caiu por terra e que Jesus fala, levanta-te. Então, para mim, ele estava em cima do cavalo e caiu ali. Então, diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta de Saulo foi, quem és tu, Senhor? E o Senhor, então, ele se revela ao apóstolo Paulo, a Saulo ali, e a partir do encontro com o Senhor Jesus, então, a vida de Paulo se transforma completamente. Ele se tornou um servo do Evangelho e aí passou a viver pelo Evangelho. E é sempre importante, irmãos, lembrarmos dessa mudança na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque isso é uma das maiores provas que nós temos da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele não passaria por tudo que ele passou por conta de uma mentira, certo? Eu não sei se aquilo não tivesse realmente acontecido com Paulo, ele não faria tudo o que ele fez. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Depois da sua conversão, então o apóstolo Paulo, ele se dedica totalmente a pregar o Evangelho. E para isso ele foi capacitado por Deus, para pregar o Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. E aqui eu queria colocar uma primeira reflexão para você. Eu não sou o apóstolo Paulo, eu não sou evangelista. Talvez você diga, mas eu também não sou evangelista. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que nós tivermos para pregar o Evangelho. E quando nós nos dispomos a isso, eu creio que Deus nos capacita. Ele vai nos dar a capacitação para a gente colocar as palavras que aquela pessoa precisa ouvir. Então, se nós nos colocarmos como servos, assim como Paulo se colocou, Deus vai nos usar, com certeza. E aí o versículo 8 diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Bom, quando Paulo descreve a si mesmo como o menor de todos os santos, provavelmente eu entendo que ele está se referindo à sua história como sendo um perseguidor, né, dos cristãos. Mas ele consegue entender a misericórdia, a graça de Deus e entender que ele foi um escolhido para levar o evangelho para os gentios, e que aquilo tudo foi um propósito de Deus, e que Deus lhe capacitou, Deus lhe deu o poder para ele poder levar esse evangelho. E aqui eu queria colocar uma segunda reflexão para você. Eu gostei muito da devocional, ela não está aqui hoje, está aqui sim, da Juliana, domingo passado. Eu não tinha te visto, Ju. Bom dia. Gostei muito da sua devocional, porque você nos edificou usando os versículos 13 e 14 de Filipenses 3, né? Que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, para você refletir, né? Eu gostei muito porque a gente precisa realmente, muitas vezes, esquecer o passado e seguir e olhar para frente. E aí eu te pergunto, existe alguma coisa do passado que está te impossibilitando de servir o Senhor? E mais uma vez o apóstolo Paulo nos dá o exemplo, porque apesar de tudo aquilo que ele tinha feito contra o Senhor Jesus, ele não ficava se lamentando e deixando de exercer o seu ministério por conta disso. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer, às vezes a gente precisa passar a régua, seguir em frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram para trás. É aquela coisa ruim que eu fiz, ou aquela coisa ruim que fizeram para mim, alguma coisa que me machucou, falaram coisas ruins de mim ou para mim. Cuidado, se essas coisas estão te limitando no seu papel no corpo de Cristo, você está esquecendo da diferença que Deus pode fazer na sua vida. Pensa, o diabo, ele pode estar usando isso para te deixar inoperante. É isso que ele quer. Ele quer um crente que fica inoperante. Vem na igreja, senta ali na cadeira do culto, levanta, vai embora, acabou. E um crente que não tem o desejo de ser usado pelo Senhor. Presta atenção. Eu vou dizer uma coisa muito importante para você que está me ouvindo, tanto aqui como pela internet. Eu tenho certeza de que Deus quer te usar. Tenho certeza disso. E nós estamos aprendendo aqui que nós somos uma família e que nós fazemos parte de um corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E você, nós precisamos estar atentos aos comandos da cabeça. Como o Ion disse domingo passado, quando vem um pernilongo picar aqui a perna, eu estou falando aqui, bato, né? Assassino o indivíduo, como ele falou. Por quê? Porque o meu cérebro deu esse comando, e eu fiz isso sem, às vezes, nem estar pensando nisso. Então, nós precisamos nos dispor a exercer o papel para o qual o Senhor Jesus nos chamou. Amém? E eu admiro a atitude do apóstolo Paulo, porque ele tinha tudo para dizer: Senhor, eu fui um perseguidor, eu não posso fazer isso, eu não vou ser acreditado, né? Não vão acreditar em mim. O que realmente aconteceu, no início ficavam com medo dele, mas presta atenção nas atitudes do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Gálatas lá, famoso versículo 2:20, 3:20, 2:20 na verdade, eu errei aí.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fidelidade do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E quando ele escreve para Timóteo, lá na segunda carta, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uau! Será que quando eu chegar lá no fim a gente vai poder dizer essas palavras? Olha, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fui usado por Deus, eu dei o meu melhor de mim para o Senhor Jesus. E no versículo 8, continuando: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E nós sabemos que ele realmente foi pregar o evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias, e além de uma viagem final a Roma, lá ele foi preso, mas essas viagens foram registradas por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. E o próprio apóstolo Paulo cita essas viagens, né? A primeira viagem de Paulo, ela está registrada lá em Atos, dos capítulos 13 a 15, e a igreja primitiva, ela se reunia em oração e em jejum, e enquanto eles oravam, depois vocês conferem lá, sejam bereanos, né? O Espírito Santo falou para separar Paulo e Barnabé para enviá-los para pregar o evangelho. E aí, depois de ouvir a voz do Espírito Santo, eles impuseram as mãos sobre a cabeça de Paulo, de Barnabé, consagraram e eles foram fazer a obra para a qual Deus estava chamando. Então, Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, eles partem para a ilha de Chipre, vocês estão vendo aí no slide. Lá eles pregaram na sinagoga, depois eles foram por toda a ilha, até chegarem a Pafos. Enquanto eles estavam em Pafos, eles encontraram um feiticeiro judeu um falso profeta, e esses dois começaram a causar problemas para Paulo e Barnabé. O falso profeta lá, o Jesus, e o feiticeiro Elimas, eles fizeram tudo para impedir a pregação do evangelho por Paulo e Barnabé. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para Elimas, que ficou cego, e como resultado disso tudo, o procônsul romano, Sérgio Paulo, para quem o apóstolo Paulo estava pregando, se converteu. Aí depois que Paulo deixou Pafos, eles navegaram para Perga, na Panfilha. Lá João Marcos, que era primo de Barnabé, estava viajando com eles, resolveu voltar. Não sei se não aguentou o tranco, mas ele resolveu voltar para Jerusalém. E isso é significativo porque mais tarde, ao pensar em voltar para visitar aqueles que eles, na viagem de volta, né, durante a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé tiveram uma briga violenta por conta, né, desse João Marcos, que Barnabé queria levar junto, e Paulo falou: não, ele não vai não. Ele deixou a gente agora, e o conflito foi tão grande que os dois acabaram se dividindo. E como resultado disso, então, aí surgiu 2 equipes diferentes que foram enviadas para lugares diferentes. E em Antioquia da Turquia, que não é a mesma Antioquia da Síria, de onde Paulo e Barnabé saíram ali, vocês veem no slide, eles começaram então a pregar na sinagoga. Muitos gentios foram receptivos, e isso perturbou os líderes judeus, e eles ficaram cheios de ciúmes, incitaram a perseguição, expulsaram Paulo e Barnabé da cidade, que aí foram então para Icônio. Lá o Senhor Jesus usou Paulo e Barnabé para trazer muitos à fé salvadora, e eles lá falaram com ousadia do Evangelho, também realizaram muitos sinais, muitos milagres,
que proporcionou, então, com que muita gente se convertesse, né? E mais uma vez a perseguição sobre Paulo e Barnabé, e aí eles fugiram para as cidades de Listra e Derbe, e novamente o Espírito Santo capacitou o apóstolo Paulo com dons de cura. Um coxo que nunca tinha andado, um coxo de nascimento, foi curado. Muitos que viram esse milagre ficaram confusos. Eles pensaram até que Paulo e Barnabé eram deuses e queriam adorar. E Paulo e Barnabé falaram: não, né? Vocês têm que adorar o Senhor Jesus, porque isso foi feito pelo poder do Senhor Jesus. Ele que é o único Deus verdadeiro. Mas, de novo, tudo isso causou uma agitação, e os líderes judeus pegaram em pedras, foram e apedrejaram, puxaram Paulo para fora da cidade, apedrejaram, deram ele como morto, mas Paulo, no dia seguinte, se levantou, estava lá, ele e Barnabé, foram para Derbe, e lá pregaram também, e muitas pessoas foram salvas. Depois de Derbe, eles foram eles voltaram, encerrando esse ciclo dessa primeira viagem. Essa viagem ela durou cerca de 2 anos, basicamente. A gente lê assim o texto de Atos, não faz muita ideia, né, de quanto tempo demorou tudo aquilo. Parece que foram dias apenas, mas tem um longo tempo aí onde os acontecimentos foram acontecidos. Ficou feio isso, mas tudo bem. Vocês me perdoem. A segunda viagem de Paulo começou mais ou menos no ano 49 a 52. E você pode ler sobre isso lá em Atos 15 até o Atos 18. Aí, como eu disse, no início dessa viagem, Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé levou João Marcos e foi para Chipre de novo, e Paulo foi com Silas. E eles, então, fizeram uma viagem ali ao redor do mar Mediterrâneo. Então, na Síria, na Cilícia, Paulo conheceu Timóteo, começou a discipular Timóteo. Em Listra e Icônio, eles instruíram os crentes para seguir o que os apóstolos tinham decidido lá em Jerusalém. Vocês se lembram, no capítulo 15, alguns queriam que os gentios que se convertessem, seguissem a lei de Moisés. Eles falaram: peraí, não, para tudo. Pedrão lá chegou e falou assim: não vamos impor esse fardo sobre eles, né? Não tem nada a ver, eles não precisam. Depois, quem quiser maiores detalhes, lê lá em Atos capítulo 15. Aí eles foram para a Ásia. Eles ainda não tinham assim um chamado muito claro de Deus, mas aí Paulo teve uma visão. Ele teve uma visão de que alguém na Grécia precisava de ajuda. Então eles foram lá em direção à Grécia. Eles pararam em Samatrácia, Neápolis e Filipos. Nessa viagem eles conheceram Lídia e batizaram toda a família de Lídia. E também tinha vocês vão se lembrar, eles tinham uma escrava que estava possuída por um demônio. Essa moça estava perturbando, não deixavam eles em paz. E aí chegou uma hora que Paulo perdeu a paciência e mandou o demônio sair daquela menina. E aí o que aconteceu? O mestre dela lá, o senhor dela, ficou muito bravo e mandou prender Paulo. Paulo foi preso e ele e Silas foram presos numa masmorra, colocaram lá os pés num tronco. E o que eles fizeram, gente? Vocês se lembram? Eles cantaram hinos, né? Eles começaram a cantar hinos. Imagina uma situação dessa, você preso e cantar hino. Por volta da meia-noite, o que aconteceu? Um terremoto. Um terremoto sacudiu a prisão, as portas da cela se abriram, as correntes caíram, e aí o que aconteceu? O carcereiro falou assim:
vou me matar porque todos fugiram, todos foram embora. E aí Paulo grita para ele: não, 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 calma aí, está todo mundo aqui. E aí o que o carcereiro fez? O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E foi aí que aconteceu. Paulo batizou aquele carcereiro e toda a sua família. E eu estou contando tudo isso para vocês perceberem uma coisinha só, como a Luz não está aqui, né? Não estou vendo a Luciana. Como Deus tem tudo nas suas mãos, gente. Às vezes a gente fala, puxa vida, né? O camarada foi preso injustamente, ele estava pregando o evangelho. Mas se isso não acontecesse, aquele carcereiro e a família dele não seria salva. Vocês estão percebendo? Eu estou contando tudo isso para vocês perceberem. A Lu está aqui na minha. Nossa, eu estou olhando para lá e você está aqui. Não é, Lu? É isso. Deus está no controle 100% de todas as coisas. Nós vamos verificar, até a briga entre Paulo e Barnabé foi de bênção para o ministério. Então, eles continuaram por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica. Paulo visitou uma sinagoga lá na Tessalônica, mas sempre eles recebiam essa questão de querer prender Paulo e Silas, tal. Então, Paulo e Silas foram para Bereia. Lá na Bereia, eles encontraram um pessoal que era de mente aberta, que ouviam com avidez as palavras de Paulo, e eles iam conferir lá na Torá, no Tanar, se aquilo que ele estava ensinando era realmente a verdade. Mas alguns não gostaram da mensagem de Paulo, para variar, então eles levaram Paulo até Atenas e falaram: nós não queremos mais ouvir você não, fica aí. Aí voltaram, pegaram Silas e Timóteo e falaram: vai embora junto com Paulo, a gente não quer vocês mais aqui. E eles foram. E eu não vou repetir aqui o que aconteceu em Atenas, todo mundo já lembra que o Paulo teve aquele debate com os filósofos, ele falou lá do Deus desconhecido, alguns creram, outros não creram, outros falaram assim: depois a gente conversa sobre isso, tá bom? E aí então Paulo foi para Corinto. Lá em Corinto ele conheceu Áquila e Priscila e se juntou novamente com Silas e Timóteo. Uma noite, Paulo teve outra visão do Senhor. O Senhor Jesus disse para ele assim: não tenha medo, fala, não fique calado, pois eu estou com você, ninguém vai te atacar, ninguém vai te machucar, porque muitas pessoas nessa cidade pertencem a mim. Então Paulo ficou mais 1 ano e meio em Corinto, ensinando e pregando. E depois então ele voltou para Cesareia, para Jerusalém, e levou consigo Priscila e Áquila. Esse é um resumão aqui da segunda viagem de Paulo. A terceira viagem vai ser mais rápida, tá, gente? Sei que está cansativo aqui, mas é importante, vocês vão entender por quê. Foi em grande parte uma visita de reforço para as igrejas que ele havia fundado. Ele, de novo, partiu de Antioquia e foi pela Ásia Menor. Passou aqui, a gente já viu também que ele ficou 3 anos, cerca de 3 anos em Éfeso, ensinando ali. Éfeso já estudamos aqui, que era uma cidade super importante. Ele também revisitou as igrejas na Macedônia, na Grécia, em Filipos, Corintos e outras localidades aqui. Lembro que lá em Éfeso ele teve aquele debate lá com os filósofos, né? Não, desculpa, isso foi lá em Atenas. Aqui em Éfeso, ele começou a pregar o evangelho, os judeus começaram a se converter, alguns gentios, e aí então aqueles que viviam do comércio da religião de Ártemis ou Diana começaram a se revoltar, porque estava destruindo o comércio deles. E aí, então, teve todo aquele tumulto e
toda aquela questão que eles tiveram que ir embora também. Na última viagem de Paulo, que eu vou colocar aqui como Paulo para Roma, ele foi preso, foi açoitado, e aí ele pede para ir, como cidadão romano, pede para ir autoridade para ir para César. Então, essa aqui não foi uma viagem voluntária, mas uma viagem forçada, que ele foi preso, foi acusado de profanar o templo, e aí então ele apelou para ser julgado por Roma. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. E aí ele foi para Cesareia, lá em Cesareia ele ficou preso por 2 anos. Depois de 2 anos ele foi para Roma. Durante o caminho ele passou por um naufrágio em Malta. O que aconteceu? Pregou o evangelho em Malta, né? E finalmente chegou a Roma. Em Roma, ele ficou preso, uma prisão domiciliar por cerca de 2 anos, de novo, pregando e escrevendo as cartas que a gente tem até hoje, né? Muito bem, gente. Por que eu falei tudo isso? E falei bem depressa para a gente não estourar o nosso tempo aqui, porque daqui a pouco toca o sino, né? Tudo isso aconteceu para que o evangelho fosse disseminado por todas aquelas regiões na época. O apóstolo Paulo estabeleceu igrejas em regiões estratégicas. Ele foi usado por Deus para ensinar e para trazer esse mistério que hoje a gente chama de igreja, onde os gentios que creem no Messias são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, co-participante das promessas de Cristo. Então vocês percebem que Paulo, ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágio, oposição, até quase morte, mas ele manteve o seu compromisso de pregar o evangelho. Então, assim, os esforços de Paulo ajudaram a garantir que o cristianismo se espalhasse por todo o Império Romano. E eu, Marcos, eu creio que somos fruto do trabalho desse homem. Eu sou muito grato a Deus por ter usado o apóstolo Paulo e muitos outros irmãos, porque se não fosse o esforço e o trabalho do apóstolo Paulo, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Então, essa foi a maior missão, que é o tema da nossa EBD de hoje, que foi pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo fez isso como ninguém. Percebam que quando a gente estuda as viagens do apóstolo Paulo, a gente percebe que Deus está no controle de todas as coisas. E que aquilo que parece ser algo que vai desandar em desgraça, Deus usa para o crescimento e para a salvação de alguém. Voltando então para o nosso texto, versículo 9, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Interessante esse versículo. A palavra original no grego aqui é koinonia, onde está a dispensação ali. E esse texto, essa palavra, ela tem como significado comunhão, associação. E por que eu estou falando isso? Porque no domingo passado, lá no versículo 2, a gente lê a palavra mordomia, ou dispensação. E lá é oikononia, que é de onde vem a nossa palavra... Desculpa, é oikonomia, que é de onde vem a nossa palavra economia, ou mordomia. E aqui não é oikonomia, aqui é oikononia, desculpa, koinonia, que significa comunhão. E aí eu fui pesquisar isso aqui.
Eu fui olhar esse versículo na Almeida Corrigida e Fiel, e ele está assim lá, se alguém tiver a ACF aí, pode confirmar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, nós já aprendemos aqui que a palavra mistério, o que significa mistério, gente? Hoje ninguém falou nada ainda, não deu tempo. Falem aí, o que é mistério? Tem microfone aí ou não? Tá. Quem vai me dizer o que é mistério? Enquanto eu tomo um golinho de água aqui. Algo que não foi revelado. Ok. Uma coisa oculta. O que mais? Um enigma. Irmãos, mistério significa alguma coisa que somente Deus sabe, somente Ele tem conhecimento, e que Ele revela quando Ele quer e para quem Ele quer. Tá certo? Tudo isso que vocês falaram, mas a gente tem que entender que o mistério não é algo misterioso. Nós estamos aprendendo qual é o mistério aqui. Que foi revelado para quem? Para os apóstolos. Então, agora nós estamos entendendo o que é esse mistério que o apóstolo Paulo está falando aqui, na carta aos Efésios. Então, nós temos aqui que Deus, Ele ocultou esse mistério desde a criação, mas que foi revelada para os apóstolos. E santos, no texto de santos apóstolos e profetas no Espírito, conforme nós vimos domingo passado, com Ion. Então, o apóstolo Paulo está falando de um propósito divino de tornar judeus e gentios uma coisa inteiramente nova, formando um corpo chamado igreja, cujos participantes são todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Messias. Uma coisa me chamou a atenção, vocês sabem que eu sou chato nessas coisas. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção nesses dois versículos. Alguém pode identificar para mim? Vocês viram essa diferença? Alguém viu? Vocês conseguem enxergar? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, essa já falei, que é comunhão, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. E na ACF está, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Conseguiram enxergar? Sim, então falem, por favor. Que tudo criou por meio. Pode falar. Acho que a dispensação está relacionada com você espalhar, né? A boa nova, né? Não, aqui é comunhão. Aí é comunhão? Comunhão, Tá. É comunhão. É diferente de Efésios 3:2, que a palavra lá é dispensação, mordomia. Tá? Agora, não me perguntem por quê, gente, tá? Mas nos melhores textos gregos, a expressão que está... existe essa expressão que está aqui na ACF, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tá? Então, no original, tem o sentido de tudo ser criado pelo Senhor Jesus, confirmando a divindade dele. E é por isso que eu digo sempre aqui que quando eu estudo, quando eu preparo um estudo aqui, eu leio o texto bíblico em várias versões. E aí, quando eu encontro essas diferenças, eu vou pesquisar e vou confirmar. E aí é uma dica que eu deixo para vocês, que eu sempre falo aqui. Quando vocês quiserem não só ler a Bíblia, mas estudar, que é uma coisa também que eu digo sempre, que são coisas diferentes, né? Então, leia o texto em várias versões, e se possível até em outras línguas. Eu fiz isso. Eu fui no grego, eu fui no espanhol, fui no inglês. Você conhece grego, inglês? Não, mas existe o Google Tradutor para quê?
Então, eu fui lá, não podia falar, né? Fiz propaganda. Mas é isso, gente. Vamos usar a tecnologia, né? Microfone, por favor. Não, para ele ligar lá. Tá ligado, tá ligado. Tá? Agora tá. Foi. Microfone difícil. Eu vejo esse mistério aí que fala que criou por meio de Jesus, desde o nascimento dele, que você acabou de falar, né? Que o nascimento dele já foi um mistério, porque não foi o normal da gente, né? Ela não teve relações, Maria. Então já começa aí também, né? A gente vê que esse mistério é o que está falando aí, que tudo por meio de Jesus, porque o nascimento dele já foi um mistério para nós, né? Sim. Mas sempre lembrando que é uma coisa que é revelada por Deus, né? Bom, continuando aqui no nosso texto, gente, nós vimos... Derlene quer falar. Pergunta para o seu marido depois. Também. Hoje eu vou perguntar para você. Eu respondo todas as perguntas. Não sei é uma resposta. Não, eu só ia te perguntar se esse mistério pode ser comparado a um milagre. Se ele pode ser comparado a um milagre? Não, eu acho que são coisas diferentes. Mesmo sendo um milagre de Deus? Como... No caso do nascimento de Jesus, foi um milagre, mas não necessariamente. Tá. Né? Mas é interessante porque, assim, eu não sei se eu posso falar isso que eu ia falar aqui, mas eu vou falar. Porque é uma coisa muito minha. Milagre, nós temos aqui várias pessoas que vêm aqui. Você acordou hoje de manhã, é um milagre. Você está respirando, é um milagre. Eu não concordo com isso, irmãos. Tá? Para mim, biblicamente falando, milagre é uma coisa muito, muito, mas muito específica e especial que Deus fez para mostrar quem Ele é, o poder que Ele tem, sobrenatural. Peguem os verdadeiros milagres, tá? O Senhor Jesus, ele curou um cego de nascença. A Bíblia diz que nunca isso tinha acontecido. Nós vimos aqui que Paulo curou um coxo de nascença. Isso para mim é um milagre. Ah, Marcos, você não acredita que Deus faz milagre hoje? Acredito sim. Quantos irmãos aqui não foram curados por um milagre? É ou não é? Isso é um milagre. Agora, eu acordei hoje de manhã, é um milagre? Para mim não é. Me perdoem quem pense assim, eu respeito. Mas para mim, milagre é alguma coisa sobrenatural que o Senhor faz para mostrar o seu poder para nós. Graça. É graça. Fala, a Renata quer falar. Opa, uma nova visitante. Só pega o microfone, Renata, porque tem um pessoal pela internet que quer te ouvir também. Olá, gente, tudo bem? Eu achei curiosa a pergunta da Derlene. Eu acho que o milagre pode ser o oculto, mas não necessariamente todo milagre é um oculto. Acho que é nesse sentido. Mas ele pode sim ser uma revelação, de modo que se o oculto é uma revelação, e aquilo, por exemplo, o nascimento de Jesus é um milagre, por exemplo, então ele pode sim ser, mas não necessariamente, por ser milagre, ele é um oculto. Acho que eu entendi isso. Exatamente, é o que eu concordo com você. O Fábio aqui na frente, agora desandou. Ei, beleza, assim que eu gosto. Ô Marcão, eu penso que a vida é um milagre. E a própria Bíblia, ela explica isso, lá em Gênesis. Quando o Senhor criou o homem, que ele formou aquele boneco, né, e soprou a ele o espírito de vida, né, para mim aquilo já é um milagre. Né? Tanto que a ciência ela busca outras explicações para... Né, através do Big Bang, todas essas teorias que existem, mas para mim a vida ela já é um milagre. A criação da vida é um milagre. Isso aconteceu lá em Gênesis. Eu colocaria essa observação. A criação da vida é um milagre. Só Deus pode fazer isso. Deu para entender a diferença entre milagre? Agora, quando você tem a vida e você, por exemplo, tem 3 molequinhos, 3 filhos, né? Isso já não é um milagre, isso já é uma consequência
da vida, do teu relacionamento com a Elô, certo? Do amor de vocês, do relacionamento de vocês, que produziu os 3 molequinhos lá que nos alegram tanto aqui, né? E principalmente o seu vizinho. Fala, Marcão. Hoje eu estou inspirado. Microfone, por favor. Não mexe no microfone. Ele Aí, vai. Falou. Pode falar. Gente, não mexam no botão do microfone, por favor. Aí, boa. Desculpa, Marcos, eu não quero atrapalhar a aula nem tomar o tempo. Mas já atrapalhou. Eu sei. Tem jeito. É que chutaram a bola. O problema do vizinho já está resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus. Vê como Deus ouve as nossas orações, né? Ele mudou, né? O vizinho mudou, né? Isso. O vizinho mudou de prédio. Mudou de prédio, já é. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito de Deus. Não foi um milagre. Foi algo maravilhosamente feito por Deus. Sim. É unigênito, aquele que nasceu de uma maneira espetacular. É isso que o texto revela. É aquele que tem a primazia. Isso, Cuidado com essa palavra. Que nós estamos tentando aqui explicar o que é mistério, e na verdade o nascimento do Senhor Jesus foi algo escrito na Bíblia como o unigênito, aquele que nasceu maravilhosamente do Espírito Santo. Ok? Ok. Gente, deixa eu continuar aqui, senão vai tocar o sino e vocês vão ficar bravos comigo porque eu não vou terminar no tempo. Versículo 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, vocês se lembram que eu disse que tinha um para quê? Lembram disso? O texto está nos dizendo aqui que é para que, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, take it easy, dê um tempo, nós vamos estudar o que é principado e potestade quando nós chegarmos lá em Efésios 6. Nós vamos falar disso com maiores detalhes. O tema da aula vai ser batalha espiritual. Orem por essa aula, orem por esses que vos fala aqui, como diz o Orão. Vai ser uma aula bem desafiadora, então orem por mim. Nós vamos chegar lá em Efésios 6. Mas, eu tinha feito um slide aqui que cortou. Mas para nós não ficarmos sem nenhuma explicação, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, se não... Aqui, está aqui. Mas para não ficarmos sem nenhuma explicação, nós podemos dizer aqui que principados e potestades estão falando de seres espirituais e implicitamente a hierarquia que existe lá nos lugares celestiais. Eu creio que esse é um estudo bem interessante sobre os anjos. Oi? Nem todos. Eu ia falar isso agora, um desafio, quem quiser. Nós propusemos, o ano passado, fazer um estudo sobre anjos no Pergunte para a Bíblia. Não teve Ibope, a gente não fez. Mas eu acho que é um estudo bem interessante para a gente fazer. Tá? Então, vamos lá. Ficou todo desalinhado aqui. E o texto continua. Então... aguenta aí, não percam, nós vamos trabalhar esse assunto com maiores detalhes, hoje fica só um cheirinho. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu não podia deixar de lembrar do nosso pastor Ion, né? Por quê? Porque, como ele diz sempre, tudo aponta para o Senhor Jesus. Não tem jeito, certo? Então, segundo o eterno
propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito de Deus foi estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 12 diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Eu trabalhei isso com vocês no domingo retrasado, né? Esse privilégio que nós temos, que nós podemos ter acesso ao Pai. Agora o véu se rasgou e nós podemos entrar no Santo dos Santos. E nós podemos chamá-lo de papai. Nós podemos colocar todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores diante do nosso papai. E ele tem cuidado de nós. Nós podemos e devemos abrir o nosso coração para Deus, como se ele fosse o nosso maior amigo. E ele é. Não só o nosso Pai, mas ele é o nosso grande amigo. E eu creio que ele está pronto para nos ouvir. E é isso que ele quer. Ele quer o coração de um filho que esteja totalmente colocado diante dele. Versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Gente, por que as tribulações do apóstolo Paulo foram a glória dos efésios? Por quê? Já falei aqui, né? Se Paulo não tivesse sofrido tudo o que ele sofreu, se ele não tivesse sido preso, provavelmente os efésios não teriam ouvido falar do Evangelho e eles não teriam se convertido. E aí eu lembrei desse texto de Colossenses 2:1, que ele fala assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. E me chamou a atenção essa expressão, quão grande luta, porque a vida do apóstolo Paulo não foi fácil, foi luta o tempo todo. Se você tiver curiosidade, leia 2 Coríntios 11, e aí vocês vão ver lá um resumo que ele põe dos perrengues que ele passou. E de novo, vocês acreditam que Paulo passaria por tudo isso por conta de uma mentira, gente? O que ele ganharia se tudo isso fosse uma mentira? Não seria muito melhor? Não é melhor até para nós? Ficar em casa. Vamos assistir Netflix, né? Vamos lá, Big Brother, coisa maravilhosa. Novela da Globo, coisa fantástica. O Fantástico, né? Outro dia, quem falou assim, não, então, você não viu no Fantástico? Não vi. Não vi. Faz anos que eu não assisto Fantástico, mas não vi. E ele escreve lá para Filipenses, né? Ele escreve assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda de Cristo, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, aquele a quem ele perseguia. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo suportou então todas as perseguições, perigo, dor, prisão, açoite. Tudo isso para quê? Para trazer salvação para aqueles que creram na sua mensagem. A tradição diz que no final ele, foi degolado. Irmãos, obedecer o Senhor Jesus pode não ser fácil, talvez nunca seja, mas Ele nos chamou para tomar a nossa cruz e segui-lo. De uma certa forma, nós precisamos abrir mão do nosso conforto e até mesmo, às vezes, da nossa vida,
para levar a mensagem de salvação para outras pessoas. E, de novo, eu me sinto grato a Deus por ter muitos servos de Deus terem sofrido e se sacrificado para que hoje eu pudesse estar aqui, sabendo que eu faço parte da família de Deus, que eu sou filho de Deus, que Deus, que é o Criador de todas as coisas, é o meu Pai. Olha só isso, gente. Que eu sou coparticipante das promessas de Cristo, que é o meu Deus e que é o meu Salvador. Amém? Fábio, você tem 3 segundos. Eu preciso fazer o fechamento da aula, só isso. Vocês tá me bom, dão 5 minutos eu vou tentar depois. aqui resumir, tá? Organizar as ideias. O que acontece? Muitas vezes a gente não, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe o que vai ser lá na frente, né? Mas chega um momento que você vê as coisas tomando uma direção, né? Então eu vou dar aqui um testemunho bem rápido, tá, do que aconteceu. Por favor, bem rápido. Ontem. O Isaac tem 3 amigos dentro do condomínio, né? Um deles é o filho da Juliana, né? O Miguelzinho, né? E um outro amiguinho, né? E a gente meio que se organizou ontem para as mamães participarem do Mães que Oram, né? E aí, então a Elô foi com os meninos na casa da Mary, né? Com os mais novos, né? Os bebês. E eu fiquei com o Isaac e com o Miguel dentro de casa, né? Porque o marido da Juliana, ele é policial, ele trabalha à noite, então ele estava dormindo e tal. Eu falei, não, deixa que eu fico com os meninos, né? Eu vou levar eles para a piscina e tá tudo certo. E aí a gente foi para a piscina, né? E depois chegou o rapaz, né? O marido da Juliana lá com a gente, tinha acabado de acordar. E aí chegou o amiguinho do Isaac, o outro amiguinho com o papai dele. E a gente falando para eles, olha, não fica correndo lá ao redor da piscina de adulto, né? Porque é perigoso e tal. E aí o Isaac, ele ficou, acho que meio sentido com esse outro amiguinho dele, e ele acabou empurrando o menino, e o menino foi para dentro da piscina de adulto. E aí eu dei uma baita de uma bronca dele no primeiro momento, né? Sorte que tinha um adulto dentro da piscina, pegou o menino se ralou e tal. E aí o Isaac, assim, ele se arrependeu, isso foi bem visível, ele se arrependeu, né? Ele ficou bastante sentido, pediu perdão para o menino, né? Eu também fiquei muito, vergonhado com o que aconteceu ali diante do pai do menino, pedi perdão a ele também. E depois, quando a gente foi embora, tal, aí eu conversei com a Elô, quando ela chegou do Mães que Oram, falei, olha, Elô, aconteceu isso. Então a Elô sentiu também no coração dela de falar com a mãe do menino. Ela mandou uma mensagem para ele, tal, para ela, né? E aí ela respondeu essa mensagem falando, olha, Elô, é preocupante e tal, né? A gente fala, né? Mas tudo bem, a gente entende, são crianças, né? A gente aqui está com problema no casamento, sabe? E aí ela abriu algumas coisas para a gente, né? Então, esse menino, ele veio aqui na igreja e ele aceitou a Jesus no colo do pastor Ion, no dia que teve a EBF, né? Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa ser canal de bênção, porque às vezes a gente passa por algumas situações. Eu fiquei muito bravo quando aquilo aconteceu, mas olha o que o empurrão dentro de uma piscina causou, entendeu? Então, o que a gente tem que ser é um canal de bênção nas mãos do Senhor, assim como foi Paulo. Eu acho que é isso. Isso aí. Nosso Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem, né? A gente já sabe disso. Irmãos, eu tenho procurado trazer aqui para vocês, no final dos nossos estudos, essa perguntinha. O que nós aprendemos? O que nós vimos tanta coisa aqui hoje, temos visto em cada domingo. E eu tenho feito um esforço para a gente poder... tal. Devido ao tempo, eu não vou abrir para vocês, como eu fiz na aula anterior, para vocês dizerem o que vocês aprenderam. Então, eu vou trazer aqui o resumo que eu fiz do que nós podemos ter aprendido e pelo menos o que eu tentei mostrar para vocês aqui nesta manhã, tá bom? Primeira coisa, sofrimento e as dificuldades fazem parte do chamado para seguir Jesus. Nossa vida não vai ser um mar de rosas. Muitas vezes a gente se pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Não é isso? E o Senhor Jesus, ele falou assim para mim, calma,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o sofrimento, irmãos, ele faz parte, tá? Faz parte do caminho, mas ele traz perseverança, perseverança traz esperança, traz maturidade e traz também uma intimidade, uma união com o nosso Senhor Jesus, porque a gente vai ficar mais dependente dele. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Segunda coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que o ministério é melhor realizado através do trabalho em equipe. Vocês podem perceber que em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos a independência afirmada por Deus. Parte do motivo pelo qual a primeira viagem missionária de Paulo foi tão eficaz foi porque havia um trabalho de equipe. Então, Moisés teve Arão, Elias levou Eliseu. Então, nós temos que lembrar sempre disso. O Senhor nos projetou para vivermos em comunidade, para vivermos como igreja. E para Paulo e Barnabé, eles trabalharam em equipe. Na segunda viagem missionária, quando teve aquele embate entre eles, o que eles fizeram? Cada um escolheu um outro parceiro. E eles foram, e eles nunca saíram sozinhos. Aqui eu coloquei como separação, às vezes é parte do plano redentor de Deus, mas existe algo muito mais profundo nisso. Porque, como você mesmo falou agora, Fábio, existem acontecimentos que a gente não prevê quais serão as consequências. Então, quando eu vejo assim, que Paulo e Barnabé brigaram por causa de uma coisa teoricamente não tão importante, isso serviu de bênção para que outras pessoas fossem alcançadas através da equipe de Paulo e também da equipe de Barnabé. Quando Paulo foi preso, que ele cantou o hino, que aconteceu o terremoto, o carcereiro foi salvo, ele e a família dele. Então, a gente tem que estar sempre atento e entender que o Senhor tem um plano para a nossa vida e nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. Uma outra coisa muito legal que eu vi aqui, logo no comecinho, não sei se vocês lembram, eles oravam, eles estavam em jejum e oração, e o Espírito Santo falou no coração deles. Então, a oração e a doação, ela... Tá forte o rapaz lá, né? Brincadeira. Tá com pressa, irmão? Já vamos terminar. É o Tigrão, ele... Eu já estou terminando, Tigrão. E lá em Antioquia, na Síria, eles estavam jejuando e estavam orando, né? E foi lá que os crentes sentiram o Espírito Santo dizendo, olha, enviem Paulo, enviem Barnabé. Então, eu achei isso muito legal, porque a nossa vida, ela tem que estar, ela deve estar... Vou pedir para alguém só fechar aquela porta ali, porque o pessoal está saindo, só para não atrapalhar tanto. Obrigado. Gente, eu estou terminando. A nossa vida tem que estar sob oração, suporte de oração. E essa, graças a Deus, é uma igreja que tem nos suportado os irmãos em oração. É uma igreja que faz isso. Graças ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um item aqui. Nunca deixe de confiar nas promessas do Senhor. Mesmo quando as coisas parecem que vai derrubar, vai cair, as coisas estão mais sombrias do que possa acontecer. O exemplo, né, de quando Paulo e Silas foram presos, continue esperando, continue confiando em Deus. A sua fé pode te capacitar a ver um milagre. Um milagre pode acontecer, mesmo nas circunstâncias piores que você esteja vivendo. Paulo e Silas viram esse milagre na prisão.
um terremoto aconteceu. E aquele carcereiro e a sua família puderam ser salvos. Então, Paulo entendeu que vale a pena passar... eu imagino que Paulo... Agora eu entendi por que eu fui preso. E valeu a pena eu ter sido preso. Mais uma última coisa aqui. Não, penúltima. Não se perturbe por conta das zombarias e dos desprezos. Quando você falar do Evangelho, quando você falar sobre o Senhor Jesus, muitas pessoas vão zombar, muitas pessoas vão rir de você, mas não deixe que isso te abale, não deixe que isso te desanime, não deixe que isso te deixe inoperante. Amém, irmãos? Porque isso vai acontecer. Paulo foi apedrejado por conta de pregar o Evangelho. Ele podia chegar para Deus e falar: chega, Deus, para mim não dá mais. Quase morri. O que ele fez? Se levantou e foi pregar o Evangelho. Então, não se perturbe por conta dessas coisas, porque zombaria e desprezo e riso não é nada perto de um apedrejamento. E por último, irmãos, deixe para trás tudo que possa estar impedindo o teu ministério. Paulo, como eu falei, né, ele podia ter falado: Deus, Senhor Jesus, eu te persegui, não manda outro. Mas ele fez uma busca muito grande para seguir e evangelizar, mesmo depois de ter feito tudo o que ele fez. Passa uma régua. Se tem alguma coisa na sua vida que está te incomodando, passa uma régua, coloca diante do Senhor Jesus e deixa para trás. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, vamos seguir em frente, tá bom, irmãos? Então é isso. Paulo continuou seguindo em frente porque ele sabia que ele estava seguindo o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Você também pode fazer isso, tenho certeza. E para terminar, eu queria deixar as palavras do apóstolo Paulo, que tá lá, ele registrou lá em Romanos 14:8, para você meditar, para você sair daqui pensando: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Vamos ler todos juntos? Boa. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uau, que privilégio. Amém?